Bom dia, pessoal! Mais uma terça-feira, mais uma live, né? Super mega especial aqui na Qualiar. A gente tendo a oportunidade de fazer esse momento difícil de isolamento se transformar em coisas boas. Provavelmente a gente não teria a oportunidade de tê-lo aqui numa live em função da agenda, que é super mega apertada, né? Ele faz 1 milhão de coisas e ter o Daniel hoje aqui é muito, muito especial. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, Júlia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí que vão nos assistir. Estamos aqui preparados para bater esse papo aí iluminado, literalmente iluminado. Uma coisa interessante, né, que quando eu e Daniel, como é que surgiu nessa live? A gente participando de um treinamento de professor do IPOG, quando a gente viu, a gente estava no mesmo grupo lá, conversamos no WhatsApp, e aí eu não perco tempo. Anota na sua agenda aí pra gente bater esse papo. E o interessante foi que até a própria equipe da Qualiac achou muito legal o assunto, que eles foram logo descobrir quem é esse Daniel que a Júlia quis trazer. E eu, olha, investiga mesmo, porque é uma pessoa importante para a gente trazer aqui para falar de iluminação artificial. E aí logo eles viram um link muito grande, né, da palavra qualidade da iluminação. Então, enquanto o Daniel está mergulhado nesse mundo da iluminação artificial, da qualidade da iluminação artificial, eu trilhei um caminho paralelo de integração que é na área de qualidade da luz natural. E que elas têm que estar juntas, né, Daniel? Mais do que nunca. Sem dúvida, principalmente nesse momento, né? Eu mesmo tenho estudado e tenho avaliado e, nossa, eu acho que você está muito na minha frente, viu? Nada mais claro para mim nesse momento que a importância da luz natural, né? Lógico que a artificial tem também seus momentos aí de protagonismo, mas eu acho que a luz natural é muito mais importante, óbvio. Mas a gente sabe que tem cidades, né? É porque a gente vive aqui numa cidade com muita luz natural, então talvez a gente não valorize tanto como deveria valorizar essa luz natural, mas a gente sabe também que tem outras cidades aí no mundo, né? Dependendo da sua localização, né, geográfica, e a falta dessa luz natural causa algumas depressões e algumas coisas nesse sentido. Então, vamos dar valor aí à luz Não, natural. e a gente fala, eu acho que sempre essa visão, né, de algo muito ruim que acontece tem que ser transformado em algo bom, né? Então, esse momento agora é de ter que focar em saúde, né? E ao mesmo tempo a gente já vem na última década em especial aqui no Brasil, mas fora do Brasil isso já é a questão de viabilidade econômica, eficiência energética. Então, qualidade e eficiência energética não tem como não estarem de braços, né, de mão dada, assim como eu gosto de reforçar aqui na Qualiar que a gente defende, que é a integração das áreas. Então, gente, o Daniel é engenheiro eletricista e tem um olhar muito especial em relação aos espaços, à arquitetura, né, aos ambientes internos. Então, é tirar logo essa visão de que a engenharia elétrica só está lá dentro da engenharia, de carga, de não sei o quê, e a arquitetura também não entende nada da parte de... Os bons, né, Daniel? Queria ter a sua opinião, né? Você que está aí mergulhado no mercado de forma tão intensa, como que você vê essa integração das áreas e o futuro aí para essa área de iluminação? Júlia, eu tenho até conversado com amigos meus, recentemente até com a Andréia, não sei se você conhece a Andréia, se não conheceu, eu vou te apresentar. Também trabalha com luz natural em Vitória, Espírito Santo, Andréia Laranja. E eu tenho conversado com alguns amigos sobre o quanto eu estou assim feliz com o momento da iluminação no Brasil, porque temos especialistas na área de iluminação natural, como você, André, entre outros, né? Senão a gente vai ficar falando vários nomes aqui. Temos especialistas na luz artificial, temos escritórios maravilhosos aí que trabalham com projetos de iluminação, né? Muitos deles integrando natural e artificial. E eu acho que a gente vive um momento muito positivo, realmente. Eu estou bastante orgulhoso assim da iluminação no Brasil. Lógico que a gente ainda vê algumas situações que precisamos melhorar, corrigir, isso é normal.
Mas eu estou muito feliz assim com as áreas. É importantíssimo o que você falou. E aí, já entrando aí no nosso bate-papo, iluminação está cada vez mais, na minha opinião, a gente que é especialista vivendo isso, saindo de algo que sempre foi muito importante, mas indo para além da visão apenas, né? A iluminação para ver. Está muito indo para aquelas outras áreas que é do arquivo emocional, dos efeitos psicológicos e também do ritmo biológico, né? Dos efeitos aí fisiológicos. Quer dizer, estamos pensando em ver e se sentir bem e na saúde. Então, quer dizer, a iluminação está ganhando um escopo para os especialistas e eu vejo um caminho brilhante aí pela frente nessa década. É a importância de sair do quantitativo, né? Então, muita gente ainda acredita que a luz é a quantidade de luz, é focar no lux enquanto está chegando, né, de iluminação no teu ambiente de trabalho. Então, quanto de luz? É 500 lux, é 1000 lux. E isso significa o quê em termos de qualidade? O que é que o usuário está percebendo disso em relação, né, a todos esses aspectos? Então, gente, a luz é a luz natural, é a luz artificial, a relação do que você está vendo, da responsabilidade que você, como projetista, tem na especificação dos materiais. O que esse material vai causar, né, de reflexão dessa luz? Isso é que o usuário vê. O usuário não vê essa luz que é incidente, né? Isso é coisa muito técnica, isso é coisa normativa, que aí já adiantando da nossa área de qualidade, né, tanto a pesquisa, né, e a tese do Daniel quanto a minha, o aspecto quantitativo, isso foi uma abordagem de décadas atrás. Hoje a gente já fala de qualidade da luz, e aí agora entra a qualidade da luz com a viabilidade técnica, e aí a gente quer aproveitar muito o Daniel aqui, porque ele é um grande especialista técnico em luz artificial. Como que eu vou potencializar, escolher os equipamentos corretos e atrelar isso ao consumo correto de energia, trazendo benefícios também para a saúde das pessoas, né? Exatamente. Até dando, assim, fazendo um parênteses, né? Eu, engenheiro, lógico que sou ligado aos números, lógico que eu continuo ligado aos números, né? Toda a parte quantitativa. José Luiz Galvão, meu primeiro professor de iluminação, em 97, e ele ainda hoje, conversando esses dias comigo, ele fala, não, Daniel, lógico que o qualitativo é extremamente importante, agora a gente não pode também esquecer agora e renegar o quantitativo. De forma alguma. Uma coisa, né? E outra, porque a gente precisa, lógico, resolver bem essa parte quantitativa da luz, mas saber que é muito mais do que isso, porque o que chega é uma coisa e o que chega nas superfícies e vem até os nossos olhos, essa parte toda qualitativa de reprodução de cor, de temperatura de cor, que é o tema da nossa conversa de hoje, o espectro, né? Isso tem a gente começa hoje a dar mais valor, sempre teve valor, né? Mas a gente começa a enxergar hoje todos esses efeitos, além da visão em si de cumprir uma tarefa, né? Então, eu acho que a norma, a norma está lá para dar os padrões, as recomendações mínimas, vamos dizer assim, de qualidade, mas a gente tem que ir muito além, né? Isso aí do qualitativo. E essa vai ser a nossa conversa de hoje, né? Essa provocação aí para uma reflexão de todos que são apaixonados por iluminação. E lembrar sempre que é uma evolução, né? Às vezes as pessoas, elas mergulham nessa área, em qualquer área. E nessa área de iluminação, então, é muito rápido a evolução técnica, né, Daniel? Assim, o que era há 10 anos atrás, o que é hoje, nossa, já mudou tudo, os equipamentos já estão muito melhores, esses aspectos técnicos. Então, por isso que a gente valoriza muito. O especialista, ele vai estar atento o tempo inteiro a essa evolução. Não tem como uma pessoa conseguir acompanhar tudo. Então, tirem desse sentimento de, eu sou uma incompetente porque eu não domino a iluminação natural. Como que você vai dominar a arquitetura, as engenharias e ainda ser especialista em cada área, né? Quem faz tudo não faz nada, então... Exatamente. Até converso às vezes com alguns amigos meus, posso estar errado, mas eu acho que uma nação precisa de especialistas e generalistas, precisa de pessoas que entendam, né, um pouco de tudo
e alguém que aprofunde em algumas questões desse todo. Eu acho que precisa ter um equilíbrio aí, não sei em qual proporção, mas eu acho que precisa ter um equilíbrio E esse desses equilíbrio é especialistas. até os generalistas serem gestores, né? Os gestores do processo de saber, por exemplo, sei lá, vai fazer uma certificação ou uma etiquetagem, que é muito a nossa praia, ou fazer mesmo, vamos fazer um bom projeto. O generalista, ele vai ser o condutor desse processo inteiro e trazer os especialistas nos momentos certos, né? Então, isso hoje eu vejo isso como um processo de projeto. E principalmente o projetista entender que ele vai ter esse apoio dos especialistas e da indústria, né, Daniel? Aqui no Brasil a gente tem um afastamento muito grande da indústria e hoje eu vejo a indústria e a área de projeto muito próximos, né? Mais próximo, sim. Inclusive Dando dando esse suporte, apoio, dando esse suporte para o processo de projeto. exatamente, inclusive com boas indústrias brasileiras, multinacionais com boa atuação no Brasil, isso tudo é muito importante, né? Ótimo. Bom, quer que eu compartilhe aqui o que eu preparei para nós? Perfeito. Vou ver aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou deixar em... Vê se aparece para você tela cheia, Júlia. Está aparecendo tela cheia para você? Tá aparecendo. Tá? Bom, então, só para colocar aqui o que a gente conversou, né? A gente falou de falar um pouquinho da qualidade da iluminação, focar mais nisso, não que a gente vai deixar de lado todo o resto, mas focar um pouquinho mais nisso. E nós combinamos, então vamos falar um pouquinho de IRC, temperatura de cor, distribuição espectral, porque eu acho que IRC, temperatura de cor, sai desse espectro da fonte de luz, tanto natural quanto artificial, e a gente tentar aqui levar um pouquinho mais, conversar, debater um pouquinho mais, todo mundo vai, talvez, nos projetos ter escolhas corretas aí para cada situação de projeto, né? Lembrando sempre, né, Júlia, apesar da gente nos colocarmos aqui como especialistas, não somos donos da verdade, estamos aqui para levantar a bola e a gente aceita aí sugestões, críticas, opiniões, tudo é válido para a gente construir o nosso conhecimento. Até porque os especialistas de uma área têm as linhas, né? Dentro de uma área de iluminação tem linhas muito específicas, dentro da própria área de iluminação natural já vai se ramificando. Então, sempre que a gente escuta algum especialista, não quer dizer que aquele especialista está falando por toda aquela área, é impossível. Né? O conhecimento, justamente o legal disso é essa ramificação e essa troca de informações, muitas vezes visões diferentes. E hoje a gente vai aproveitar aqui essa visão e essa experiência toda do Daniel. É isso aí. Bom, Júlia, para começar, eu mostro essa imagem que é uma imagem figurinha carimbada de lives, palestras e aulas de iluminação, que mostra a luz natural com diferentes temperaturas de cor, né, nos diversos momentos do dia, né? E como você é especialista, né, vamos fazer uma provocação positiva aqui. Você sabe, né, muito bem a importância da luz natural para todos nós, né? E aí eu coloquei um slide assim, dizendo que a luz natural é dinâmica. A luz natural, ela varia, não intensidade, entenda bem, não intensidade de fluxo luminoso. Então o Sol está lá emitindo um fluxo luminoso, uma intensidade em direção à Terra. Mas o que a gente mede aqui de resultado nas cidades brasileiras, a gente colocar um luxímetro no solo ali, os valores, quando a luz está mais rasante, esses valores de iluminância serão menores, né? E quando a gente tem o sol a pino, quando a gente coloca o luxímetro lá no mesmo lugar, esses valores são maiores. Então, o resultado de nível de iluminação, ao meio-dia, nos dão valores maiores do que quando a luz está rasante, nascer do sol, pôr do sol. Então, tem aí essa dinâmica da quantidade que chega aqui para a gente. E também tem a dinâmica da temperatura de cor, como a gente pode ver na imagem, né? No início da manhã e no finalzinho da tarde,
aquela temperatura de cor mais amarelada, o Sol lá continua igual, mas em função da inclinação, né, da rotação da Terra, como é que ele chega, a gente percebe essa luz. Então, nós percebemos essa dinâmica todos os dias da nossa vida, né? E aí eu trouxe aí umas carinhas felizes, porque eu acredito que essa luz gere realmente uma felicidade, tanto para o bebezinho quanto lá para os mais idosos, essa presença dinâmica da luz natural. E aí nós temos a luz artificial disponível no mercado. Hoje em dia, eu penso que todo mundo faz projeto com LEDs, muitos ainda usam lâmpadas LED pela facilidade de uma população mundial já conhecer lâmpadas nos formatos tradicionais, AR, par, tubular, bulbo, etc. A população mundial já conhece isso, então é natural que num primeiro momento da era LED a gente troque lâmpada por lâmpada, né? Eu considero que num segundo momento, que já está acontecendo, troque o conjunto inteiro por uma luminária integrada LED. E eu considero que num terceiro momento, que também já está acontecendo em menor escala, a gente pegue aquela luminária integrada LED e possa trocar somente o driver, somente a fonte de luz, e deixar isso realmente sustentável, né? Essa cadeia, do que ficar jogando tudo fora também, que não me parece tão correto, né? Então, a temperatura de cor, voltando aqui, a luz artificial. Eu falei aqui, Júlia, e eu vou pedir a sua opinião agora, que a luz natural é dinâmica. Isso. E a luz artificial, será que nossos projetos estão muito mais estáticos do que dinâmicos? O que você acha, Júlia? Uma opinião sua aí. O que você acha que está acontecendo nos projetos? Eu acho, né, assim, instintivamente, e a nossa fisiologia, né, como animais, né, como ser humano, a gente está muito vinculado com a luz natural. Então, antes de existir a luz artificial, a gente já tem esse vínculo muito grande com a luz natural, com as nossas atividades estarem vinculadas a ela, a nossa saúde, o nosso ciclo circadiano, né? E quando a gente se apaixona pela luz artificial, a luz artificial ela vem numa evolução tecnológica, sempre tentando se aproximar dessa qualidade da luz natural. Se a gente vê os primeiros equipamentos artificiais para o que a gente tem agora, em relação a tentar chegar justamente assim, olha, a luz artificial está melhorando e buscando reduzir o consumo de energia, tá aí o LED e esses aspectos que você vai tratar, o base para ela é sempre essa questão da luz natural, né? E hoje, hoje só para também já dar uma dica para as pessoas, né? Em iluminação natural, a gente usa muito, né, simulação. Eu preciso fazer simulações para avaliar aspectos da luz natural. E hoje, quando a gente fala de softwares de simulação, a gente já fala de softwares de simulação dinâmica. Porque como que eu vou avaliar a qualidade da luz natural se ela muda a cada segundo, a cada minuto, a cada hora do dia, do ano, né? Então, por exemplo, a gente pode usar softwares hoje que eu determino, eu vou fazer avaliação em Belo Horizonte. Eu pego todo o arquivo climático de Belo Horizonte e falo, eu quero a luz durante o ano. Quanto de luz realmente tem em Belo Horizonte, uma luz que vai ser útil, tanto para trabalho quanto para esses aspectos qualitativos. Porque o grande erro, né, e falando até, o grande erro da luz natural, as pessoas acharem assim, a gente está no Brasil, não tem problema de luz natural, aqui é o problema do excesso. Exato. É o excesso, as pessoas assim abrem panos de vidro e acham que vão usar a luz natural, então criando uns canhões de luz na cara das pessoas. E aí nas pesquisas eles mostram que quando tem excesso de luz natural, ambiente de escritório, por exemplo, as pessoas fecham a janela, a cortina, a persiana, prega jornal e faz o quê? Acende a luz artificial, porque a luz artificial ela é mais fácil de ser controlada, ela é uniforme. Então, a propaganda de que está aproveitando a luz natural, na verdade, está causando
consumo energético. Né? Então, os Exatamente. bons hoje que trabalham com luz natural vão falar, não, eu preciso trabalhar a minha arquitetura como uma luminária. Como é que eu vou entrar com essa luz difusa? Como é que eu vou fazer o rebatimento dessa luz, estudar os horários? E aí a Sim. luz artificial era até uma opinião que eu queria saber de você. Essa questão do dinamismo da luz artificial, a minha opinião, né? Isso também entra muito na questão dos controles, de você poder, como usuário, controlar essa luz, né? E como ela se integra com a luz artificial, acaba que, com a luz natural, acaba que esse dinamismo, essa quantidade de luz natural que entra, se mistura com a luz artificial. Né? Como é que fica isso num projeto hoje? Num bom projeto, né? Exatamente. Então, até dando spoiler, né? Esse é um dos meus últimos slides, eu até tenho uma lumináriazinha aqui aberta para Ai, que maravilha. para falar justamente do poder de ter o controle da luz artificial. Por enquanto, eu queria falar o seguinte, lógico que com a arquitetura bem feita, o estudo da carta solar, né? O que tem no entorno da edificação, etc. A gente tem elementos arquitetônicos para controlar essa entrada de luz natural, né, da melhor forma. Como você disse no Brasil, não é bom excesso de luz, não é bom excesso de radiação ultravioleta, não é bom excesso de radiação infravermelha. Tudo é equilíbrio, é harmonia, a gente precisa entender isso tudo. Assim como a luz artificial também não é bom o excesso para nada. Então, nem mesmo a luz, o excesso não é um sinal que é bom, né? Precisamos controlar. Então, um dos meus últimos slides fala desse poder do controle da luz natural e principalmente artificial, que é o caso que eu mais trabalho. Então, por enquanto, eu vou me conter aqui, porque está na apresentação, mas sem dúvida, sensores de luz, sensor de presença, interruptor, dimmer, fotocélula, tem vários aí equipamentos para a gente controlar a luz artificial e é importante ter esse controle, né? O indivíduo, o coletivo, ter esse controle da luz, né? E a gente, lógico, eu defendo que é mais fácil controlar a luz artificial do que a natural, ok? Muito Isso mais, é mais muito. fácil. É mais fácil. Agora, não vamos também. A gente tem aí especialistas em iluminação natural que entendem muito bem o comportamento dessa luz na fachada ao longo do ano. Tem medições aí pelo mundo, né, de cidades. E você sabe bem, lógico que a atmosfera, nuvens mais carregadas, menos carregadas, isso aí você não vai ter esse controle. Mas, vamos dizer assim, tem uma altura do sol em relação à fachada ao longo do ano, vocês têm isso muito bem organizado, não é isso? E também dá para fazer prevenir aí dessa entrada de luz natural. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, Daniel, isso existe há milênios no conhecimento humano. Eu costumo brincar, gente, vocês assistem lá o Indiana Jones aí, um raio de luz entra no dia tal, na hora tal, em cima do tesouro que tem que ser encontrado. Como é que é feito aquilo? Isso é cálculo matemático de física, né, de geometria da luz do sol. Então, você pode muito bem oferecer aí um presente de aniversário para o seu cliente e um raio de sol na cara dele no dia que ele estiver acordando. Isso é calculado? Ai, preciso de um mega software. Não, é uma carta solar, que dentro do curso de arquitetura a gente aprende isso, a gente só tem que trazer isso para a prática. É isso aí. Se naquele dia estiver nublado, espera o ano seguinte que vai dar certo. Né? É por aí. Mas vamos lá. Bom, eu quero falar aqui, Júlio, então, de algumas coisas, e assim, não sou eu que vou determinar o que é certo e o que é errado. Eu penso, né? Se a gente está falando aqui em especialidade em iluminação, deixa eu falar algumas coisas aqui, até que eu considero, às vezes, cultura inútil da iluminação, eu brinco com isso, mas, na verdade, conhecimento vale para todos e a gente vai nos corrigindo uns aos outros e vamos pensando melhor em iluminação. Eu tenho escutado muito, por exemplo, eu considero que o Lighting Handbook da IES americana é uma referência bibliográfica fantástica para quem é do mundo da iluminação, todo mundo reconhece isso. E lá, por exemplo, está escrito Visible Light, luz visível.
eu detesto falar luz visível, que para mim a luz entre a superfície, entre a fonte luminosa e o seu olho, eu não vejo luz nenhuma. Então, eu não gosto da palavra luz visível. Eu gosto de falar luz como radiação eletromagnética capaz de sensibilizar o olho humano, né? Nos dá o sentido da visão, das cores, das formas, etc. Então, eu uso o termo radiação ultravioleta, radiação luminosa e radiação infravermelha. Eu uso esse termo. Não gosto de usar o termo luz visível, luz invisível e luz ultravioleta. Eu não concordo, embora tenha aí bibliografias internacionais reconhecidíssimas que adotam esse termo. Mas eu quero só dar essa minha opinião aqui, como um parêntese do que eu gosto de abordar. E a própria luz em excesso, como nós falamos agora há pouco, ela faz mal, né? Um curador lá no museu, ele vai limitar a quantidade de luz em luz e o tempo de exposição. Ele sabe que, pela teoria do fóton, batendo, isso vai lá bater, esquentar, retirar a umidade e vai ressecar o material, uma matéria orgânica, por exemplo, e ele quer preservar isso para as futuras gerações. Então, olha, tudo em excesso, até mesmo a luz, prejudica. Então, a gente precisa ter isso em mente. E aí, o nosso bate-papo aqui é para falar da qualidade da iluminação. Então, eu vou falar muito de reprodução das cores. Aliás, nós temos uma fauna e flora brasileira riquíssima, belíssima em cores, e a gente precisa abrir o olho para isso e valorizar nossos interiores também em relação à luz. Porque o que a gente observa, né, Júlia, é o todo. A gente observa a luz que reflete nas superfícies, que tem lá um pigmento qualquer, uma cor, e aquele todo, daquela reflexão que absorve, o que é refletido, que vem para o nosso olho, e a gente observa o todo. Então, existe até lado aí que eu aceito, assim, para explicar a cor. Uma versão que eu considero filosófica e correta é assim, a pessoa fala assim, a cor não existe. A cor só existe sobre a luz, porque a luz, dependendo do seu espectro, bate nessa cor, modifica essa cor, e cada um de nós, com nossos cones, né, vermelhos, verdes e azuis, vamos perceber aquela cor, interpretar aquela cor, ter um arquivo emocional que vai fazer você se sentir bem ou se sentir mal, gostar, não gostar. Então, é complexo nesse ponto, então ele parte, na minha opinião, filosoficamente, que a cor não existe. Eu gosto mais da visão fisicista, que fala assim, a cor existe, e aí depois daqui para cá eu falo igual a outra versão. A cor existe, mas a luz pode transformar essa cor, porque o seu espectro, ao bater a luz nessa cor pigmento, vai transformar, pode transformar, e aí você vai avaliar isso diferente em função do seu arquivo emocional, seu arquivo visual, vamos dizer assim. Então, note que o final é igual, mas o início é diferente. Um fala filosoficamente que a cor não existe, e o físico fala, não, a cor existe, mas ela pode ser modificada. É que no aspecto físico, mesmo que aquilo que a gente não está enxergando, ele existe. Né? Então, às vezes, a filosofia está falando assim, não, se eu não estou pegando, se eu não estou... Aquilo não está existindo, né, materialmente. Então, é um conceito Sim. interessante. E essa questão da cor que você falou, da cor da luz e referenciando ao Brasil, como que isso influencia, né? A gente está mergulhando aí nessa parte agora, né, de neurociência, de psicologia, de percepção, como isso interfere no comportamento das pessoas, como isso interfere na tua relação com os espaços, né? Eu lendo uma pesquisa sobre luz natural e a relação, por exemplo, que a gente aqui no Brasil tem quando a gente vê a radiação dentro do ambiente, então é o sol, né? Então eu estou dentro do aeroporto, a gente está ali, né, no aeroporto no Rio, com aquele zenital inteiro, e tá pegando sol dentro do ambiente, o brasileiro não fica embaixo do sol. Porque ele sabe que aquela cor daquela luz, aquilo ali é calor, né? Aquilo ali para ele é desagradável. E aí, fazendo a mesma pesquisa, pegando o pessoal do norte da Europa ali, Dinamarca, Holanda, para eles, quando eles veem uma radiação entrando, eles imediatamente querem, né,
conviver fisicamente, que é ir para baixo daquela luz e tudo. Então, isso é uma relação instintiva nossa. E aí a gente aqui na Qualiar passou por uma situação dessa. Um projetista holandês estava fazendo um aeroporto aqui no Brasil, e a Infraero pediu que a gente fizesse uma avaliação, porque o cara fez completamente todo o aeroporto envidraçado. Ah, não, as pessoas gostam de ficar no sol, naquela luz. Aí eu, gente, não. A gente teve que dar uma aula de radiação e de carta solar do Brasil para eles, porque eles não, ele nunca viu, nunca presenciou essa luz, ele nunca saiu lá da Europa para vir para cá. Então ele, na teoria, acreditando que a relação das pessoas no Brasil é a mesma com eles lá, né? E a gente não, a gente teve que mostrar por números, por simulação de que se ele fizesse aquilo lá, conforto, qualidade, eficiência energética, o pessoal do ar-condicionado estava desesperado. Eu preciso mandar esses holandeses lá diminuírem, assim, sei lá, eles estavam falando de 80% de abertura de zenital, era para fazer o inverso, para eles colocarem no máximo 5% de abertura, porque a luz, a quantidade, né, de iluminação vindo do sol é enorme, né? A gente tem que abrir, aí quando vai falar da arquitetura como iluminária, a gente tem que abrir muito pouquinho para aproveitar essa luz. Sim. Eu já peguei até dissertações de mestrado de Brasília mesmo, você deve ter sido na ponta da língua. Você sabe mais ou menos o valor de iluminância que a gente consegue com a luz natural aí no sol a pino, né? No Brasil. De 100 mil lux, mais de 100 mil lux, né? Então... Mais de 100 mil lux em alguns casos, né? Então, assim, é algo... É muito diferente num país nórdico que talvez só chegue a 30 mil lux lá, alguma coisa desse tipo. Então, a gente precisa entender essa relação aí nossa com a iluminação. Bom, Júlia, então tem a questão da reprodução de cores, que a gente tem que valorizar, e tem a questão da aparência de cor da fonte de luz. Estou colocando aí mais uma vez a luz natural. Olha a riqueza dessa dinâmica. Eu adoro essa foto da direita, né, nesse momento do dia aí, onde você vê várias temperaturas de cor, a beleza e a harmonia, né? Essa palavra harmonia é muito aí emprestado da nossa querida Stella Stiller. A harmonia a natureza é belíssima, né? Harmônica. Então a gente precisa realmente observar isso, entender isso, valorizar isso e procurar na iluminação artificial fazer o melhor possível. Tudo isso, reprodução de cores e aparência de cor da fonte, vem da distribuição espectral. Bom, como a gente falou no início, não é para renegar também agora, daqui para frente, o quantitativo. De forma alguma. Precisamos entender, não vou me ater nisso aqui, mas a gente precisa entender ainda a questão quantitativa do fluxo luminoso, da intensidade luminosa, da iluminância, que é o que chega, e da luminância, que é o que chega aos nossos olhos. A iluminância nas superfícies e a luminância nos nossos olhos. A gente precisa estar bem aí trabalhado nessa questão quantitativa. Como nessa escultura aí, não podemos fechar o olho para isso agora e vamos só para o qualitativo. Não, temos que resolver esse objetivo aí, essa objetividade quantitativa da luz, e temos que também estudar e trabalhar o qualitativo. No lado qualitativo, sabemos que cada lâmpada, cada fonte de luz tem a sua distribuição espectral, né? Temos o IRC de 1965, daqui a pouco eu vou falar mais dele. Temos a aparência de cor da fonte de luz, e tudo isso junto e misturado vai bater numa paleta de cores e vai absorver alguma coisa, refletir alguma coisa, e nós vamos observar esse conjunto, né? Então, precisamos entender o todo e depois entender as partes para que esse todo fique bem resolvido em cada projeto, em cada situação de projeto. É engraçado também, né, que o ser humano, por mais que esteja, entre aspas, vendo a mesma coisa ou vendo coisa diferente, ele vai ter sua percepção em função do arquivo dele, visual, que é de cada um, e a beleza, né, é de cada um. Então, sempre vai ter o julgamento. Precisamos respeitar esses julgamentos, né? Às vezes a gente tem até convicções técnicas e a gente quer impor as convicções técnicas. Mas não, a gente está tratando com um ser humano que
também vivencia o mundo, que também vivencia a luz e que também tem suas preferências. A gente pode até mostrar, de repente ele tem aquela preferência porque ele não conhece outras coisas. Então a gente tem a obrigação técnica de mostrar os outros lados. Agora, impor não, né? Pelo amor de Deus, nada de imposições, assim, de colaboração e ver ele enxergar outras coisas que a gente entende como melhor. Mas ele precisa perceber esse melhor. E essa percepção da luz, né, Daniel, ainda entra muito aspecto assim, por exemplo, eu tenho astigmatismo, né, um pouquinho. Então, me incomoda níveis, né, dessa iluminação. E a gente ainda junta com essa questão de cultural, essa questão, como você falou, das cores, né? Ah, o Brasil, quando a gente vê a cultura de cada lugar, a quantidade de cores e tudo mais, isso na hora que entra a iluminação junto, ou vai realçar ou vai apagar toda essa parte cultural, né? E uma das coisas que eu vejo, né, que é preciso bater muito em defesa de um bom projeto luminotécnico, é as pessoas tentarem improvisar especificações de lâmpadas e coisas assim, como se fosse, né, não, vai ali e coloca qualquer coisa. Na área de luminotécnica é a mesma coisa que o pessoal vai ali na área de engenharia mecânica no supermercado e compra qualquer split. Só que não entende, às vezes faz um belíssimo projeto de interior e na hora que chega a iluminação acaba com tudo. Aí fica aquela coisa assim, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa que eu esperava mais. É a luz que está errada, né? A luz não está valorizando, ela não está integrada com o projeto. Então, Quando tudo está lindo, provavelmente que a luz também funcionou magnificamente. Exatamente. Vem aquele sorriso e a pessoa, eu acredito sempre, né? O bom projeto de arquitetura, de interior, é você olhar aquela pessoa assim, ela tá achando lindo, mas ela não sabe explicar o que é. É porque de onde vem a luz? De onde vem? A beleza tá no quê? Não, a beleza tá na forma, tá na luz, tá na cor, tá na integração de tudo isso e vem aquele sentimento de estou satisfeita emocionalmente, fisicamente, né? Só que por trás, obviamente, como o Daniel tá falando, os aspectos qualitativos estão ali, ó, sendo muito bem dosados. Eu costumo brincar quando eu tô dando aula, quando eu tô dando aula de projeto, eu brinco, nós somos manipuladores da percepção da pessoa, né? Sim. A gente pode fazer a pessoa se sentir bem ou ruim, tá na nossa mão. Só que a gente tem que saber fazer isso para direcionar para essa parte qualitativa. Isso, exatamente, exatamente. Aqui, ó, indo adiante, até fazendo aqui uma propaganda, você sabe que depois que eu fiz mestrado e doutorado lá na UFRJ, né, tenho muito carinho pelos 6 anos que eu vivi lá no PROAC, eu estou na terceira pós que a gente dá aula, como nós somos professores no IPOG, né, em alguns cursos, e na mesma pós, eu geralmente sou aluno também. É tão bom, né? Eu adoro fazer isso. Eu já fiz especializações que... Aí você falou, mas você está dando aula? Gente, é fantástico fazer isso. Fantástico. Você assiste a aula com a Júlia, com Oliveira, com Lori, com esse, com aquele outro. A gente não pode ficar... A gente vai esquecer algum nome aqui, mas tem vários professores, né? Que a gente assiste a aula e vai aprendendo sempre. Sempre um pouquinho. Eu sou muito, assim... tranquilo com relação a isso, sempre quero aprender. Então, estou na terceira pós, o Rodrigo Rossi, outro dia, falou, parece que está jogando War, conquiste 5 pós-graduações e mais... Eu também sou dessa, ai, que bom, Daniel, eu também fico assim, mas você fez outra especialização, para quê? Você já tem doutorado? Mas eu não quero, não é por causa de diploma, não tem nada a ver com isso, né? É por causa da... manter estudando, manter no meio, e a gente de bobo não tem nada, porque tem aí alguns estudos que dizem que a gente aprende mais dando aula, ensinando aos outros. Então, não tem nada de bobo aí. Dar aula e assistir aula, a gente aprende demais. Bom, em 2013, Júlia, meu TCC no IPOG foi sobre as limitações do IRC, né, esse IRC criado em 1995. Então, eu escrevi sobre ele, né, aí o resumo na tela sobre o meu trabalho e, logicamente, quem tiver interesse depois
faz contato comigo. Você pode passar meu Ah, WhatsApp, eu quero que você pode passe, passar meu inclusive da tua Instagram, né? tese. Eu quero até que você me passe o link da tese que fala dessa parte de qualidade. E até falar para quem está assistindo aqui, que o título do artigo, né? Limitações de índice de reprodução de cor. E o CIE é a Comissão Internacional de Iluminação. E aí, por exemplo, o Daniel está aqui vendo esses aspectos, né, relacionados à luz artificial. Eu, quando estou fazendo a natural, eu vou lá para a CIE pegar as mesmas referências e ficar, ó, É comparando. isso aí. Aí chega a pesquisa, gente, como é que se desenvolve pesquisa? Tem alguém lá vindo dessa área de artificial, outros da natural, e tem gente indo pelo meio, juntando tudo, né? A tendência até os estudos da CIE é fazer isso, né? No mundo ainda não existe uma norma por causa da dificuldade, né, da questão da iluminação, da integração, uma norma que junta as duas coisas, uma norma, e isso é a maior linha de pesquisa que está se fazendo hoje em dia. Como é que vai juntar? E é legal lá na CIE, tem os engenheiros, tem os arquitetos, tem os psicólogos, tem os físicos. A luz ela é tão multidisciplinar que é fantástico ver a abordagem de cada um. Sim, 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 sim. Então, sobre o IRC, né, quem tiver curiosidade de ler o artigo, eu posso passar depois. Mas, olha, eu trouxe só mais um slide aqui do meu TCC de 2013. Note que o IRC tem as suas conveniências de mercado e tem suas limitações, né? Porque 8 cores, pastéis, que você tomou de referência lá para fazer o método em 1965. O IES da Redbook, 10ª edição, traz na página aí, 6.24, vários índices estudados no mundo que tentaram, entre aspas, como eu escrevi ali em cima, aposentar a escala, o índice de IEC, e até hoje não conseguiram. Hoje está cada vez mais forte, todo mundo achando que já o IEC vai ser aposentado. É uma escala que nasceu para as lâmpadas que produz luz por incandescência, incandescentes comuns, incandescentes halógenos, onde o IRC é igual a 100, e todos os demais, por não ter espectro contínuo, não são igual a 100. Então, nasceu por uma outra tecnologia, que as incandescentes já estão banidas aí, as halógenas continuam, mas nasceu, e a gente sabe muito bem, você craque nisso, eficiência ou eficácia luminosa, lumens por watt, eficácia luminosa das halógenas é bem baixo comparado ao LED, né? Aham. Mas, então, provavelmente na questão qualitativa, veremos aí outros índices, outro índice, né? Hoje se fala em vários aí no mercado, CQS, entre outros aí, M30, com tudo que fala, que aborda lá sobre a reprodução das cores, enfim, vamos ver para onde vai esse caminho. Uma pergunta, Daniel, você falou de LED, e aí Ah, eu lembrei da primeira geração de LED que tinha, né, além dos artigos, tinha toda uma deficiência em relação a essa parte de ofuscamento. Como é que você vê hoje essa geração atual? bom, tem que ter muito cuidado, mas isso também tinha que ter cuidado nas tradicionais. Mas eu acredito o seguinte: o LED, por ter essa eficácia mais alta, os fabricantes e quem é projetista, quem vai usar dos equipamentos de lâmpada ou de luminária, precisa ter uma especial atenção com esse brilho excessivo em área pequena. Se você coloca um brilho excessivo numa área pequena, a possibilidade de você causar ofuscamento aumenta. Então, tem que ter muito cuidado. Eu às vezes critico, mas não é porque eu não gosto de placa de LED ou painel LED. Eu às vezes critico determinados placas de LED, painel de LED, porque é muita luz numa área pequena. Entendi. Se você aumenta essa área para esse mesmo pacote luminoso, vamos dizer assim, você controla esse brilho e, consequentemente, você não causa ofuscamento. Ninguém é feliz com ofuscamento, Não. concorda? Ninguém se sente bem com ofuscamento, ou direto ou indireto. Então, eu acho que sim, essa questão do LED ter uma eficácia maior e, de repente, estar confinado em áreas pequenas, é que causa, eu acho que essa pergunta que você levantou aí. Talvez porque o mercado vê de repente num equipamento assim,
E isso é um erro, né? De, como agora eu tenho um equipamento que consome bem menos, vamos pecar pelo excesso? Vamos colocar muito e aí, tipo, eu já garanti. E errado, tá? É isso Mais, que mais aí uma entra vez o no excesso. problema da luz natural, que é o excesso, né? Exatamente. Mais uma vez o excesso. Nem a luz em excesso é bom, não pode. Ofuscamento, quantidade, não E a pode. pessoa não fazer o cálculo luminotécnico, achar que assim, não, vou pegar uma lâmpada, como essa consome pouquinho, vou, né, antes ia colocar uma lâmpada de 60 watts, aí correspondente agora, não, vamos pôr de 120, porque o consumo é tão pequeno. Não. O pessoal de engenharia mecânica também reclama muito dos BTUs, né? Hoje os congressos de engenharia mecânica falam que o grande problema do mercado é o excesso de BTU, é o superdimensionamento de tudo, porque não é feito por cálculos técnicos. É igual na engenharia civil, não, eu não sei calcular direito a estrutura, vamos pecar por colocar muito? Pelo amor de Não, Deus. não pode. Iluminação, eu mesmo, quando fiz a pós em 2013, tive aula de cálculo com o Alan e errei lá. Descuidei lá e não olhei direito, não dei valor e errei. E depois, olha, e como é bom a gente aprender com os erros, Júlia. Não tem que ter vergonha de errar, tem que Não, aprender com os erros. E hoje eu me considero que dou uma aula de cálculo brilhante, muito bem e muito tranquila, assim, muito fácil de entendimento. se você Eu, tiver eu uma aula sou. aí, se você for dar uma aula aí online, me avisa a data que eu quero entrar de ouvinte. Tá certo, tá bom, tá bom, tá jóia. Bom, aí continuando, eu fiz outra pós e aí escrevi sobre diagrama de Kruithof. Já ouviu falar, Júlia, no diagrama de Não, Kruithof? não. Seguinte, o diagrama de Kruithof, até muitas pessoas na área de iluminação, às vezes eu falo pela primeira vez e realmente não dão muito, nunca deram muito espaço para Kruithof na vida aí. Mas olha, o diagrama de Kruithof tem suas limitações também, realmente tem vários artigos no mundo criticando como Kruithof fez o seu trabalho, né? A metodologia que ele fez em 1941. Mas o que Kruithof chegou de resultado, o que ele preconiza no seu diagrama, o resultado, vamos dizer assim, coaduna-se com a luz natural. O que ele chegou de resultado? Quanto maior o nível de iluminação, que está aqui no eixo Y, quanto maior o nível de iluminação, ele diz que tem que ter maior temperatura de cor da fonte de luz. E quanto menor o nível de iluminação, menor a temperatura de cor da fonte de luz. Isso é o que preconiza aí o diagrama. E a luz natural, a gente sabe que é assim. É. Por mais que ele tenha errado na metodologia, ou feito ela com muita limitação, eu adoro defender o diagrama de Kruithof, porque é o que eu percebo na natureza todos os dias. De manhã, chego menos iluminância à medida e é mais amareladinha a minha luz. Fim do dia, a mesma coisa. E ao meio-dia, eu tenho mais iluminância, né? Mais nível de iluminação e tenho uma temperatura de cor mais elevada. Então, assim, para mim é perfeito. Eu tenho interesse em desenvolver esse tema. Eu fiz esse TCC nesse tema também com as minhas limitações metodológicas, eu confesso, e escrevo no próprio TCC quais eram as minhas limitações e onde eu queria ir além. E tem um queridíssimo aí que hoje em dia está conversando comigo, que é o Vicente Scopacasa, e a gente está conversando nesse assunto, porque eu adoro esse tipo de situação, pesquisar e a gente descobrir aí alguma coisa que pode ser produtivo para todos nós. Bom, e aí, atualmente, nós temos esse tipo de equipamento, não mais o simples luxímetro que a gente tinha. Hoje a gente tem um medidor de espectro, a gente pode chamar de espectrofotômetro, em que eu vejo aqui no lado direito a distribuição espectral da fonte de luz que eu estou medindo, e pode ser artificial, pode ser natural. Eu vejo o IRC do R1 ao R15. Note que o IRC de 65 é do R1 ao R8, cores pastéis. O Handbook de 2010 americano é do R1 ao R14. E o espectrofotômetro, como o Lighting Passport, que é um modelo que tem no mercado, vai do R1 ao R15. E a TM30 já fala aí em
não sei se exatamente o TM30, perdão, mas depois a gente vê. Mas já tem aí que o que fale do R1 ao R99, o sistema com 99 cores, por exemplo. Então, entenda, e tudo isso a gente tem que buscar um equilíbrio, né? A conveniência que eu falo de mercado IRC, que é uma coisa muito simples, é muito mais fácil de entender para a população como um todo. Uma coisa muito complexa é fácil de entender para os especialistas. Exatamente. Mas como a indústria vai se comportar para ter que cumprir tanta regra? Qual o custo disso? Qual o custo-benefício para o mercado? Então, precisamos equilibrar, olhar todos os lados aí, de usuário, de fabricante, e ver o que é melhor para todos no mercado, não é isso? Mas entendendo, temos aí esse medidor. Isso também ajudou muito, Júlia, porque imagine que o fabricante hoje não pode ficar inventando fotometria, ficar inventando IRC, ficar inventando R9, ficar inventando isso. Porque vai ter alguém, um medidor, que pode desmascarar essa falsa informação. Então, fake news da fotometria, se não já acabou o tempo, está com dias contados, né? Não, e os bons, isso é excelente você falar da curva, né, fotométrica aí dos fabricantes e desses dados técnicos que vem no mercado do outro lado. Eu sempre falo para as pessoas assim: por que a etiquetagem, norma de desempenho vem se tornando obrigatória, né? Por que isso agora? O Brasil está atrasado em relação a isso, mas vem essas normas para garantir para o usuário. A norma de desempenho, quando a gente está aqui na Qualia, a gente vai fazer, a gente faz por simulação, né? Avaliação até da parte de iluminação artificial. A gente precisa entrar em contato com o fabricante para pegar esses dados para colocar no software. E um monte de fabricante não tem os dados técnicos, né, para a gente colocar lá. E aí isso fica assim, isso começa o quê? O mercado a separar os bons fabricantes, né, e dos que não têm informação. E aí esses dados, né, do espectro aqui, por exemplo, isso aqui você usa o espectro na fábrica ou você quando está fazendo auxílio em projetista? Como é que é? Explica para as pessoas como é que é esse equipamento na prática. Então, deixa eu até deixar claro aqui, porque assim, esse equipamento não vê nada de fotometria. Eu falei de fotometria, esse equipamento vê distribuição espectral, vê IRC, vê a fonte de luz, alguns aspectos, né? A fotometria a gente vê em outro equipamento na fábrica chamado goniômetro, né? Que aí você rotaciona a sua lâmpada ou sua luminária integrada e vê lá as intensidades em vários ângulos. A fotometria em outro equipamento. Tá. Mas este equipamento aí é para você mirar, como eu fiz aqui, ó, perdão, como eu fiz aqui na varanda da minha casa, para a luz natural nesse caso. Aí está a distribuição espectral da luz natural às 7h38 da manhã aqui em Alphaville, Barueri, dia 24 de março desse ano. Logicamente que essa medição aqui não está totalmente correta, porque tem um entorno aqui, tá vendo? A fachada do meu prédio, as árvores, tudo isso vai influenciar na medição. Mas, enfim, não é só apontar e fazer. Então, tem que ser certinha a medição. Mas é só para dar uma ideia para a gente do que sai de resultado no equipamento. Olha que o primeiro item é o CCT, que está em inglês ali, temperatura de cor correlata, 5.399 Kelvin nesse momento. O IRC, chamado RA, que vai do R1 ao R8, deu 95. O IRC-RE, que vai do R1 ao R15, deu 93. Ele já mediu o CQS também, que é uma outra métrica, uma outra escala, 96, enfim. Ele entrega isso, ele entrega depois a distribuição espectral. Note que tem um pouquinho mais de vermelho, o pico, do que no azul, nesse momento. Está no início do dia, a gente entende um pouco desse momento do dia que é mais amarelado, realmente, do que mais azulado, né? Meio-dia o comportamento ali seria diferente. Note que ele dá, do lado mais direito acima, o R1 até o R15, item a item. E nas cores saturadas, o primeiro R9 é o vermelho, tanto se fala aí que o vermelho, o LED tem uma deficiência no vermelho, em linhas gerais, né, na maioria. Então o R9 geralmente é mais baixo, e nesse caso aí é 68, né?
até mesmo na luz natural medida, olha só. Então, tudo isso vai nos dando condições de conhecer mais a sua fonte de luz, em termos de espectro, e como usar dependendo das cores que você vai querer evidenciar, valorizar no ambiente. Então, já estamos na página 3, 4, 5 do IRC, não a página 1, que diz que IRC é uma escala de 0 a 100, quanto maior, melhor. Isso é a página 1 do IRC. É perfeitamente possível você ter um IRC de 90 para determinada situação e ser melhor que o IRC de 100. É perfeitamente possível você ter IRC de 80 para determinada situação e ser melhor que o IRC de 90. Isso é perfeitamente possível. A gente precisa entender a página 2, 3, 4 sobre IRC. E ele dá algumas coisas aqui embaixo também, como o CIE 1981, XY coordenado, o CIE 1976, o linha velinha, para a gente ver o ponto de cromaticidade exatamente daquela fonte de luz. Fala em step marcada, porque também tem um slidezinho aqui sobre step marcada, eu vou explicar um pouco maior. Então, olha, é um brinquedinho de adulto para a área de iluminação muito, muito, muito poderoso para a gente conhecer mais. Não, e esse brinquedinho, né, até dá um alerta, né, Daniel, em relação a essa questão de medição. Como a gente tem hoje a facilidade de aplicativos, tem gente que acha que não, eu vou usar um aplicativo. Não, gente, a gente está falando de uma medição que segue protocolo, que é com o aparelho que tem que ser calibrado, que tem que ser muito bem cuidado. Isso tem procedimento. Então, às vezes tem ali uns aplicativos da área de iluminação que, para você entender, é uma coisa, mas na hora que você vai trabalhar e mergulhar nisso, é brinquedinho de adulto, é coisa que é um investimento que você precisa ter aquele equipamento para você ter dado seguro. Senão você não está falando com dado real, você está com uma coisa que pode ser ou pode não ser. Então, quando a gente está falando de equipamento, de softwares de simulação, tem do basiquinho e vai subindo níveis, né, em função do quanto você está envolvido com os resultados desse procedimento. Exatamente. Júlia, como eu tenho reunião daqui a pouco, eu vou passar agora um pouquinho mais rápido aqui os meus desculpa, né? Eu tô slides. adorando tanto que eu fico aqui interrompendo Não, tanto. eu também estou adorando o bate-papo aqui. Porque como a gente tem compromissos, então eu vou manter aqui para a gente fazer a live certinha, até todos os slides que eu preparei aqui. Tá ótimo, fica à vontade. Seguinte, step marcada é uma coisa também que as pessoas precisam prestar mais atenção, porque se o step marcada da sua fonte de luz, do seu LED, é grande, olha essa figura aqui embaixo, por exemplo, entre 3 e 3.200, por exemplo, se tivesse aqui 3.100 Kelvin, minha lâmpada eu comprei 3.100 Kelvin, tá, mas ela pode ser um pouco mais esverdeada, um pouco mais rosada, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Então, essas elipses de marcada, quer dizer, se o fabricante informa, meu step marcado é 7, então você pode, daquele ponto original ali, central, pode estar muito mais no diagrama de cromaticidade, para um lado, para o outro e muito distante. E ao estar distante, olha nessa figura à esquerda embaixo, e já no 4 steps, você já está o seu olho percebendo uma mudança. Você comprou a mesma lâmpada, do mesmo fabricante, do mesmo lote, do mesmo dia, só que o step marcado é 4, e aí pode dar essa variação. Então é importante, né, o step marcado, quanto mais próximo de 1, o olho humano praticamente ele não percebe essa variação. Então, principalmente quando você coloca isso numa fachada, coloca isso no interior, coloca isso perto da parede e tem essa noção clara de comparação, esse step marcado tem que estar baixinho para a gente ter harmonia nessa consistência de cor, né, da sua fonte de luz. Então, é outro aspecto qualitativo aí que eu queria deixar importante para o pessoal, né? Aqui uma curiosidade, agradeço aqui o Vicente compartilhou comigo, essa aqui é um outro estudo, eu procurei um estudo, isso aqui é da Belas Artes de São Paulo. Olha só que legal, Júlia, não sei se o artigo está certo ou não, mas estou me baseando nele. Para obtermos a luz branca, é necessário misturar no RGB, né?
Vermelho, verde e azul em proporções diferentes. 30% de vermelho, 59% de verde e 11% de azul. Achei isso curioso no mundo da iluminação. Não estou colocando aqui como uma verdade, mas como uma provocação de a gente descobrir aí os porquês disso. Aqui, sim, o Vicente Scopacasa me mandou a curva de sensibilidade do olho humano é em 555 nanômetros, que está no verde. E se você colocar a sensibilidade dos cones do nosso olho, o vermelho está em 575, o verde 535 e o vermelho 445, ou algo próximo disso. Tá? A população de cones no olho, olha lá, 64% vermelhos, 32% verdes, 2% azuis. Só que a população não quer dizer a nossa sensibilidade, porque a sensibilidade dos cones são diferentes. Então, olha quanta especialidade tem aí para a gente estudar e entender melhor todo esse processo de luz e cor e de interpretação, né, de visual. E aí entra as exceções, entra o daltônico, enfim. Entra o Ricardo Meira aqui no meio da live. Um momento, Ricardo Pois Meira. entra o Ricardo aqui e derruba tudo que a gente está falando. Bom, e aí, indo lá para o meu final, é o seguinte: luz e reprodução de cores, temos aí a Sagrada Família com esses vitrais belíssimos, né, que às vezes a gente fica, eu preciso reproduzir isso com luz artificial. Quase que esquece, viu? Isso aí é luz natural batendo nesse vitral de uma forma muito, muito especial da luz natural. Mas a cor traz significado, sensações, emoções, e a gente precisa entender muito bem esse aspecto psicológico, né, de cada ser humano. Né? Na Casa Batlló, também Gaudí, Barcelona, você também especialista, do lado direito, luz natural, do lado esquerdo, luz artificial. E tem um detalhezinho ali da entrada de luz. Né? E tudo isso muito confortável, né, Júlia? Porque não é luz direta, não é luz que agride os nossos olhos e está lá iluminando muito bem o nosso espaço. E aí, como eu te prometi, tem a questão do controle, a sua pergunta inicial. Importantíssimo ter o controle da sua luz. Importantíssimo. Eu acho que o ser humano tem que se reeducar para a luz, né? Porque antigamente a gente acendia e apagava a vela, hoje em dia a gente liga e desliga a nossa luz elétrica, muitas vezes pelo interruptor, que aí fica uma luz estática, né? Ou 0 ou 100, tem duas cenas na verdade, né? Ou 0 ou 100%. Ou tudo desligado ou tudo ligado no máximo. Então a importância hoje do dimmer, né? Que além de ligar e desligar, variar a intensidade. E também não precisa ser só variar a intensidade, pode ser variação de temperatura de cor, por exemplo, que é o que eu queria te mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Queria te mostrar. Eu coloquei grande aqui, pode mostrar. Olha, Júlia, eu vou ligar. Olha. Não sei se dá para ver bem. Eu estou um equipamento aqui que eu posso dimerizar, para diminuir o brilho. E eu também posso alterar a temperatura de cor. Gente, fantástica. Né? Não vou chamar isso de luminária circadiana, como muita gente está falando por aí, porque esse negócio de luminária circadiana é outra coisa que a gente precisa discutir, é outra live. Mas lógico que o espectro, não necessariamente a temperatura de cor, lógico que o espectro pode influenciar no nosso ritmo biológico em função de posicionamento, de espectro, de comprimento de onda azul determinado, da dose, né, o tempo de exposição, da quantidade de energia. Mas isso é outro tema de iluminação e saúde. Mas é importantíssimo a gente controlar a nossa iluminação, Júlia. Muito importante atualmente. E aí, levando para o ambiente, por exemplo, escritórios, presença de luz natural lateral. E aí o teu sensor de luz que manda informação para um driver dimerizado e dimeriza em percentuais diferentes as luminárias mais próximas às janelas, indo para os ambientes mais internos da edificação em proporções diferentes. Isso tudo aí é coisa que a gente já tem há algum tempo,
que a gente precisa usar, Não, né? isso que você deu, isso que você falou, Daniel, simplesmente é um pré-requisito para você ser nível A na etiqueta Procel de iluminação, Pronto. porque os bons projetistas e os especialistas da luz já trabalham isso e acham isso tão óbvio, que aí tem que vir o Procel e falar assim, não, ó, na iluminação artificial, se não tiver pensando a luz artificial a partir da entrada da luz natural, você não pode ser A. Como é que vai receber uma etiqueta A se você não integra o mínimo, que é onde que está entrando essa iluminação, né? Pois é. Então, a gente precisa, né, praticar isso, né? Conhecer e praticar isso. E aí, não sei se... Posso mostrar um vídeo de 2 minutos? 1 minuto e meio. Claro, pode. Não, eu tô aqui, você que tá controlando o tempo. Eu tô super Olha só, tranquila. vou te mostrar um vídeo de 1 minuto e meio. Cadê? Peraí, deixa eu só fechar aqui. Vou abrir o vídeo, dar um pause. E agora vou compartilhar. Olha só, é 1 minuto e meio, é bem rapidinho esse vídeo. Espero que eu tenha feito direitinho aqui para sair o som aí. Olha lá. Vou soltar, hein? It's very natural. You can't even realize a transition of color temperature. I felt significant increase of my performance, and I'm thinking maybe I will stop to drink a coffee. At the end of the day, you can't really feel your eyes tired. And I feel much more energized. Fantástico! Que maravilha! Lógico que para esse ambiente você olha, você vê que não tem janela ali. Lógico que a luz artificial é legal, está adequada para um ambiente sem janela, mas importantíssimo a gente falar, precisa educar o usuário. Meu filho, vai tomar um cafezinho na varanda de vez em quando, vai olhar o exterior, vai sentir os raios do sol, foi importantíssimo isso. Não é porque a luz artificial ali minimizou o problema daquela área, daquele espaço, que você não vai vivenciar a luz natural, não é isso, Júlio? É exatamente, e aí até você falou essa questão da qualidade da vista externa, foi isso que eu estudei no doutorado, Daniel. A qualidade da vista externa influenciando na sua percepção de conforto da luz. Dependendo do que você está vendo, ou seja, do que a arquitetura está emoldurando para você, aí eu fazia pesquisa em loco, né, medição com o usuário e comparava com o aspecto técnico. E os usuários, isso foi feito em vários lugares do mundo e comparando com a minha pesquisa aqui no Brasil. O usuário, quando ele via algo que o agradava, que são aspectos da vegetação, do céu, da água, né, o dia acontecendo, ele aceitava níveis que não, técnicos que não necessariamente estão na norma. Por quê? Porque o que ele está vendo visualmente é agradável. E aí comparava com pessoas do mesmo prédio, na mesma orientação, que tinha uma vista ruim ou não tinha essa vista, ele começa a se sentir mal durante o dia, e aí ele vai responder e fala, não, aqui tá tudo ruim. Ele começa a achar a temperatura ruim, ele começa a achar os níveis de luz também ruins, inadequados. Então é exatamente aí a gente, né, entrar nessa questão da integração com a percepção. Fantástico, sim. Linda. A gente precisa dessa variação, né? Harmônica, mas a gente precisa dessa variação. Não pode ser monótono.
E aí até entra o que entra até agora nesse momento difícil, que todo esse pessoal da área de saúde está confinado dentro desses hospitais, com essa situação de iluminação tão intensa, tão agressiva, vivendo já tantas dificuldades, né, nesse momento Covid, que aí eu ainda sempre fico pensando com eles, quando passa alguma imagem, né, de olha, eles estão lá dentro com aquela luz, né, de trabalho, ficando horas e horas, e eu, gente do céu, como é que será fazer uma pesquisa disso? Como é que tá o emocional influenciado, inclusive, por essa questão da iluminação? Sem dúvida. Eu tô só abrindo aqui de novo a apresentação. Tá aparecendo para você, Júlia? Tá, pode compartilhar. Ótimo. Tá aí, né? Já. Tá. Engraçado que eu te perdi agora aqui, não tô vendo mais você, não sei porquê. Eu tô aqui. Mas eu não tô te vendo, que pena. Peraí, eu vou só fechar aqui, que falta pouquinho, e já tiro da tela, porque eu não tô te vendo. Só para eu fechar aqui. Olha, Júlia. Pronto. Então, a luz natural é dinâmica, precisamos entender isso, essa harmonia, e tentar fazer isso com iluminação artificial, de forma harmoniosa, que seja condizente também com as intenções do cliente, as intenções do projeto, né? E aí, mais uma vez, a pergunta ali embaixo: como você tem utilizado a sua luz artificial? Estática? Ela varia a intensidade, ela varia a temperatura de cor, ela varia o espectro, a variação, posição da fonte. Eu sei que tem coisas aqui complexas, mas a gente tem que entender que a luz natural tem esse dinamismo, e a gente precisa pensar aí da melhor forma de usar a artificial. E aí eu queria pedir a permissão a você, Júlia, para esse convite aqui especial. O meu Instagram é Daniel Feldman 5, quem quiser entrar em contato comigo por lá, mandar mensagem. Mas eu estou entrevistando para minha pós atual, meu TCC atual até janeiro de 2021. Estou fazendo uma pesquisa onde meu título, se não mudar, vai ser esse aí: temperaturas de cor de fontes de luz, preferências de uso em um Brasil de dimensões continentais. Nossa, muito legal. Eu estou estudando as pessoas, as suas preferências em alguns ambientes. Leva 10 minutinhos no Zoom, eu marco um dia, o horário. Eu estou fazendo essa pesquisa até dezembro, se as pessoas puderem colaborar comigo. E você faz essa pesquisa individual? Individual. É 1 por 1? Individual, 10 minutos. Tá certo. Individual, 10 minutos. Não, a gente vai colocar bom? sim, eu vou colocar inclusive lá na bio você me passa o link, eu coloco na bio da Qualiar, lá num dos links, e a gente faz divulgação, que eu posso mandar até para os e-mails de alunos, colocar isso, porque a gente que também está lá na outra ponta, na área acadêmica, a gente sabe o quanto é importante, né? As coisas só melhoram se realmente a gente fizer essa pesquisa prática, aplicar de fato o conhecimento para melhorar tudo. Maravilha. Obrigado pela ajuda. Então é isso. Porque eu tinha montado para hoje aí, preparado para hoje, é isso. E quero dizer aqui que luz é isso: aproximação, amor, felicidade, uma fogueirinha aí, uma viola na mão, todo mundo compartilhando, estudando. Temos que entender a responsabilidade que é a iluminação artificial e natural e andar junto, caminhar junto, né? Eu E vamos acho ser amigos aí, na mesma direção. Uma das coisas que eu mais estou feliz de estar tendo você aqui nessa live é assim, gente, daqui para frente a gente fala da qualidade da luz, porque ela é uma só, no sentido de eu não posso na artificial pensar sem a natural e a natural sem artificial, porque a pessoa percebe tudo. Igual eu tô aqui, nesse momento eu tenho um janelão que eu tô com a cortina completamente fechada, e olha quanto ainda entra de luz, e de cá eu tenho que ligar uma luminária na minha frente, então para dar uma compensada, e mesmo assim, ó, gente, tá com o blackout fechado, de tanta luz que entra nessa fachada. Então eu acho que é esse momento de integração técnica, integração conceitual, projetual, de tudo, né? Perfeito, perfeito, Júlia. Júlia, espero que eu tenha trazido
um pouquinho aí de iluminação artificial, que tenha deixado uma sementinha Só um aí para pouquinho, né, gente? Só um pouquinho. assistiu, Um mega para quem especialista assistiu e quem vai desse. assistir, né? Deixado uma sementinha. É uma matéria linda, pessoal. Luz é uma matéria linda, linda, linda de se trabalhar. E esse é o tipo de conteúdo que quando a gente traz alguém tão especial assim, com certeza tá tudo gravado, a gente até depois compartilha a live para quem não pôde assistir ao vivo, fica dentro dos nossos cursos, né? Dentro do curso de eficiência energética, dentro de curso de projeto, dentro de curso de sustentabilidade. Falar de luz é algo primordial. Sem dúvida, sem dúvida. Que todos estejam aí seguros com suas famílias. Júlia, boas pesquisas aí, incentive a minha aí também, pessoal. Pode deixar, vou já colocar, vou pegar o link que você me mandar. A gente continua estudando e em breve aí também eu e minha amiga Andréia aí, que é como você, apaixonada por iluminação natural, espero que você possa estar lá também assistindo. A gente vai falar mais um pouquinho de natural. Ótimo! Eu tô até aproveitando esse momento de pandemia, tô começando a fazer, como é que a gente está aqui no Zoom, a fazer lives de uma galera, assim, sabe? Chamar várias pessoas lá, vamos chamar todo mundo que está no time de grandezas, luminotécnicas lá do IPOG, para a gente bater um papo aqui, né? Porque eu acho que isso é enriquecedor para todo mundo e para quem está assistindo a gente, né? Mais ainda. Sem tá dúvida, bom? Sem dúvida. Okay, Muito Júlia, obrigada, querida, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado. Fique bem, né? Quem sabe logo a gente pode aí se encontrar em alguma cidade aí viajando, dando aula presencialmente, mas me avisa quando você for dar aula online que eu quero com certeza assistir a tua aula, que é fantástica, é super mega elogiada. Tá bom? Valeu, querida. Um beijão. Um beijo. Fica com Deus. Fique com Beijão. Deus. Boa semana aí para nós. Tchau, tchau.